Quem adorou aí verdadeiramente o Senhor, diga amém. Amém, queridos? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Queridos, nós queremos falar nessa noite sobre as marcas do Evangelho verdadeiro, amém? Queria ler alguns versículos iniciais com vocês, lá no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir dos versículos, versículo 1 até o versículo de número 7, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê essa mensagem é tão importante, a mensagem do Evangelho, né? Por que a mensagem do Evangelho é tão importante e assim precisamos anunciá-la. E vamos falar sobre algumas marcas do Evangelho, de um Evangelho verdadeiro. Amém? No qual nós precisamos anunciar para o mundo, anunciar as pessoas à nossa volta, anunciar a todos que estão próximos de nós, né? Todos acharam aí Romanos, capítulo número 1, verso 1 também? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Podeis sentar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, que a tua palavra venha trazer paz, transformação, direcionamento e libertação aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor possa falar de uma forma especial, Pai, ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Pai, nos ministre, que possamos sair daqui, meu Deus, nessa noite cheios do poder do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Queridos, antes de falar dessas marcas que nós vamos registrar nessas partes iniciais desses versículos que nós lemos aqui de Romanos, deixa eu contextualizar um pouquinho para você até chegar aqui na carta aos Romanos e entender mais em profundidade o que o apóstolo Paulo ele quer anunciar para todos nós. Esses dias eu estava meditando na palavra e eu estava pensando, meu Deus, como é que nós podemos anunciar o Evangelho com mais eficiência, né, para que as pessoas elas possam realmente ouvirem o Evangelho, se sentirem tocadas, né? Como que nós podemos fazer isso? E eu estava meditando e Deus começou a trazer muitas coisas ao meu entendimento. E eu estava tentando lembrar um pouquinho, começou a vir ao meu entendimento a lembrança de como que os apóstolos evangelizavam, né? Como que eles anunciavam o Evangelho, haja vista que hoje é o culto de missões, e talvez muitos de nós queremos falar do Evangelho, mas muitas vezes nós não sabemos como anunciar o Evangelho. Eu louvo a Deus porque a maioria dos irmãos aqui da liderança é bem empenhada em ganhar vidas, eu louvo a Deus. Eu creio que não é à toa, eu creio que isso que eu quero dizer assim, não veio à toa, não veio assim de uma hora para outra, isso é um trabalho que vem sendo feito, é um trabalho de busca que você tem feito, é um trabalho de leitura da palavra, é um trabalho que é feito treinamento, instrução, e você é fruto dessa dedicação e eu louvo a Deus por isso. Entretanto, temos visto até em algumas congregações nossas, que muitos não evangelizam, eles não falam de Jesus. Eles gostam muito de congregar, de estar em algumas reuniões, mas de evangelizar, de ganhar mesmo, eles não são bons.
Eles não conseguem. Eu tenho lutado para a gente mudar um pouco essa realidade. Nós vamos ver, por exemplo, que há muitos que estão na igreja há muitos anos, eles não conseguem trazer vidas para Jesus. É incrível. Você vai conversar com eles, você conversa com alguns que estão anos na igreja, mas eles não conseguem trazer vidas para Jesus. E quando você conversa, é sempre algumas desculpas. Então, nós no culto de missões é uma oportunidade para nós entendermos que nós precisamos ganhar vidas para o Senhor Jesus. Todos nós somos discípulos e temos a missão de trazer vidas, ou no mínimo, como fazia o apóstolo André, ele trazia pessoas para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então é muito importante nós sermos ganhadores de vida, amarmos vidas. Uma pessoa que na missão é referência para mim, no sentido de amar vidas, é a nossa apóstola Deusarina. Já é uma senhora, né? Tem já cerca dos seus 70 anos, mas ela é uma pessoa, irmãos, que onde ela para, ela está falando de Jesus, ela está comentando, sabe? Ela não perde oportunidade para falar de Jesus. A gente brinca, se diverte, mas o foco dela ali, quando nós estamos ali reunidos, é ganhar vidas. Ela sempre está buscando oportunidade para nós falarmos de Jesus, né? Quando ela está fazendo a unha, quando ela vai fazer compras, todos os lugares, ela está chamando, ela está convidando, ela está mandando mensagem, ela está falando de Jesus, ela está chamando para o culto. Então devemos ser assim, amém? Vai ter um dia que Deus vai nos cobrar, irmãos. Você já pensou no dia você chegar lá com Jesus, você não ter uma vida, irmão, para entregar? E não está difícil isso acontecer não com alguns, porque eu passo aquele meu olhar pastoral assim, eu vejo líderes que têm mais de 10 anos na missão, eu nunca vi um discípulo. Eu já vi assim, ele ir lá pegar discípulo de quem foi ganho. Ir lá pegar o discípulo de quem ganhou, aí dizer que é dele como discipulador, mas dele ganhar mesmo nunca ganhou. E aí lança a mão e acha que é dele ainda. Então, não estou falando disso, eu estou falando de você ir lá, você pagar um preço, você chorar, você ficar tarde da noite, você jejuar por vidas, de você chorar com a pessoa, você entender, você dedicar a sua vida para ganhar vidas. Não é para você, é para o reino, né? Para Jesus. Então, diga assim, nós precisamos ser ganhadores de vidas. Amém? Então pense nisso. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Poxa, ultimamente eu tenho trazido eu mesmo. Então, amém. Então se converta e traga agora, né, os outros para Jesus. Tem uns que gostam de dar-se algumas desculpas, né? Não, mas é porque a palavra diz, né, apóstolo? Um planta, outro rega, outro colhe. Eu tenho por teu passado, eu tenho semeado. Mas se elas não viram, não tem vindo, não é problema, não é mais meu problema. Eu falei, sim, tudo bem, você semeia. Entretanto, a Bíblia fala, ide fazei discípulo. Você está indo contra a palavra. Falar de Jesus é obrigação de todos nós que somos cristãos, mas fazer é uma obrigação ainda maior. Então precisamos fazer discípulo. Irmãos, desses meus, deixa eu ver, não sei nem quantos anos já como pastor, acho que uns 13 anos já como pastor, eu tenho aprendido uma coisa, eu não perco tempo com quem não quer. Eu tive algumas experiências amargas com duas pessoas que eu não quero mais repetir na minha vida. Eu passei 2 anos dedicando a minha vida para pessoas, ia na casa, comia e tal, estava junto. Só que eu estava confundindo, eu era mais amigo do que pastor. Quando eu fui exortar, depois de 2 anos, quando a pessoa estava errada, ela falou, não, exortar eu não aceito não, quem está errado é o senhor. Aí eu falei, eu que estou errado. Resumindo, a pessoa saiu do ministério, saiu do discipulado, aí eu aprendi. Eu falei, nossa, por que eu não exortei logo? Eu fiquei 2 anos achando que, né, a pessoa estava aprendendo alguma coisa. Quando eu fui exortar a pessoa, saiu fora. Então eu não queria ser discípulo. Queria ficar apenas na multidão. Então o que eu tenho aprendido? Não perder tempo com quem não quer. Como é que tem sido a minha oração? Eu tenho orado assim, Senhor, mostra quem são as pessoas que são para caminhar conosco. Porque eu não quero perder tempo com quem não quer. É ruim, irmão, você perder tempo, estou lhe dizendo. Eu perdi tempo, emprestava o carro, levava a pessoa quando estava doente, ainda teve a cara de pau de dizer, o senhor nunca me visitou. Eu falei, ai meu Deus, só o sangue de Jesus, né? Mas enfim, nós vamos aprendendo, né? Mas fazer discípulo é isso, Jesus não perdia tempo com quem não queria. Se você pensa que Jesus ele era besta, nosso Senhor, Jesus é besta, ele...
Você está lendo Jesus errado. Jesus não perdia tempo com quem não queria. Ele não queria, ele continuava amando, mas não perdia tempo com quem não queria. Chamava, não quer? Não teve aquele que disse assim, Senhor, deixa primeiro ir lá sepultar minha mãe. Aí Jesus falou assim, meu amigo, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Só que poucos entendem o que Jesus quis dizer, né? Jesus não estava dizendo aquilo ali porque ele não queria que aquele homem enterrasse, né, sua família, não era isso. Só que aquilo que ele estava dizendo era uma desculpa para não receber o evangelho, para não se dobrar a Jesus. Aí quando tem um que chega bem assim, Senhor, e aí o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus fala, olha, obedece os mandamentos. Aí ele falou assim, não, mas todos esses eu tenho observado. Aí Jesus falou assim, então faz o seguinte, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. E diz a palavra que ele se entristeceu, porque era homem de muitas posses. Resumidamente, ele queria ser salvo por obras, por méritos, né? Então, queridos, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que é o nosso chamado ganhar vidas. Irmãos, não é brincadeira, eu passei 15 anos orando pelo meu pai, e confesso para você que não é fácil. E o testemunho da diaconisa Luísa me fez lembrar algo que eu também estou jejuando, né? E dia 9 vou ter uma reunião por conta desse jejum que eu estou fazendo. E aí eu falei, meu Deus, o não eu já tenho, vou atrás do sim. Mas se eu receber o não, eu falei, amém, Senhor. Mas eu jejuei e está nas tuas mãos, algo vai acontecer. Se eu não receber o sim no dia 9, eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer por mim. E eu descansei. A diaconisa estava ali falando, né? O seu testemunho, eu estava ouvindo ali, isso vinha no meu coração. Falei, Senhor, se dia 9 não for um sim, mas eu creio, Pai, que alguma coisa o Senhor vai fazer por mim. Amém? Então eu estou descansando nisso. Amém? Porque eu falei, não é possível que eu vou jejuar 40 dias em vão, Deus não vai fazer nada. Alguma coisa Ele vai fazer. Então estou tentando descansar no Senhor, e não é fácil descansar no Senhor, né? Então, queridos, deixa eu falar algo para vocês, né? Pense nisso, né? Amém? Diga para o seu irmão, você é um ganhador de alma. Diga assim, pare de perder tempo com o que não vai trazer resultado para a sua vida. Assim, para de ser brigão aí, meu irmão. Pare de focar em coisas que não vão dar resultado. Diga para ele, não foque em coisas que não vão dar resultado. Foque no objetivo maior. Qual é o teu objetivo maior? Brigar com a tua esposa ou viver bem com a tua esposa? Viver bem com a sua família. Não coloque os problemas acima do propósito maior. Irmãos, eu já estou assim, eu prego muito sobre isso. Tem irmãos que não aprendem isso. Aí quando você vai conversar, ele, não, porque fulano, porque ciclano. Eu falei, meu Deus do céu, estou há 10 anos pregando a mesma coisa, irmão. Mas vou pregar até a vinda de Jesus a mesma coisa, né? Uma hora vai entrar. Não é possível. Não, apóstolo, porque o senhor tem que ver, porque não sei o quê, porque fulano, porque... Querido, qual é o teu objetivo maior? É ficar brigando ou ter paz na tua casa, meu irmão? Ter paz. Então, busque a paz. Bem-aventurados pacificadores. Não queira estar certo, queira estar em paz. Pare com essa disputa, essa queda de braços, toma lá da cá, que não vai dar resultado. Amém? Queridos, nós estamos vendo lá desde o livro de Gênesis. Quem está lendo a Bíblia aí, irmãos? Se você não está lendo, o cajado de Jeová te aguarda. Amém? Vai te pegar. Pegar. Aí por isso que vive com problema. Eu achei legal uma irmã que ela ligou para mim, no médico, eu estava braba. Apóstolo e tal, e eu fiquei estressada, eu acho que eu cuspi na cruz e não sei o que, eu comi o pão que o diabo amassou, eu estava assim, irmão, estressada. Aí eu falei, minha irmã, calma, irmã, olhe pelo lado positivo, sua família estava lhe ajudando, você estava no mel, olhe pelo amor de Deus, faça esse exercício, criatura, de olhar para o lado positivo. Aí tá, aí quando foi no outro dia, apóstolo, eu peguei uma cajadada de Jeová ontem. Como, filha? Eu estava lendo Jó. Quando eu comecei a ler Jó, eu falei, meu Deus, eu não passei nem 1% do que Jó está passando, eu estava braba. Já entendi, apóstolo. Deus já trabalhou na minha vida. Precisou eu ficar... Porque ler a palavra, meu irmão, é só ler. Só ler, entender e tomar posse. Amém? Irmãos, você pode estar com o maior pastor do Brasil, do mundo, se você não quiser ler.
Você pode ir para o maior templo, onde você for. O negócio não é o local, não é o pastor, é você fazer a sua parte. Jesus não vai descer, o Espírito Santo não vai vir colocar automaticamente na sua cabeça as coisas. Ele quer ver você se movendo em direção à palavra. E aí a palavra, aí o Espírito Santo vai trabalhar. Esforça-te, tem bom ânimo, né? Lá em Josué, né? Falado, né? A evangelista colocou. Ele fala para nós esforçarmos. Por quê? Porque a caminhada com Deus não é fácil. Não é verdade? Ler a palavra, às vezes, é cansativo. É ou não é? É cansativo. Mas entenda que você está se desenvolvendo. Amém? E faz parte. Você acha que um grande pregador, um grande evangelista, um grande homem de Deus, ele é forjado do nada? Não, é leitura. Paulo era um grande leitor da palavra, um grande escritor da palavra. Um homem que se dedicava a aprender os mistérios de Deus. E assim nós vamos vendo o desenvolvimento. Assim nós vimos, né? O grande homem de Deus que Paulo se tornou. Queridos, então, eu perguntei porque o que eu vou falar tem um pouco que nós estamos lendo, né? Nós estamos vendo lá desde o livro de Gênesis, né? Passamos por Jó, passamos por Êxodo. Que mais? Levítico. Quero ver se você está lendo. Josué. Amém? Então estamos em Josué. E o que mais nós estamos vendo muitas coisas. E o que uma das coisas que mais se destaca aí? É que o homem, ele teima em ser desobediente. Teima ou não teima? O ser humano, ele flerta em ser desobediente. Aí que eu vou entrar nessa palavra de hoje aqui, preste bem atenção. O homem flerta em ser desobediente, Deus fala assim, meu filho, obedeça. Eu vou ser contigo, eu vou abrir as portas. Aí o crente fala bem assim, Senhor, como a obreira Márcia ministrou, né? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Não, faça primeiro. A gente pensa que a gente vai enganar Deus, né? Faça primeiro. Com Deus é assim, irmão. Deixa eu te contar um segredo para você ser abençoado por Deus. A não ser que você esteja na miséria total. Mas sempre nós temos alguma coisa para, digamos assim, fazer prova com Deus. E o ser humano, ele é muito assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer tal coisa. Mas a palavra de Deus fala assim, meu filho, entra primeiro, que comigo é certo. Eu quero ver se tu vai cumprir o que tu está falando. Porque o homem, ele é falho. E às vezes ele quer barganhar com Deus. Então, um dos segredos da vitória é o quê? É você fazer primeiro. Por isso que eu volto a tocar naquela tecla do casamento, né? A pessoa, o que ela faz, a pessoa? Ela quer desfrutar primeiro daquilo que era para desfrutar só depois do casamento. O que ela quer? Ela quer ter comida, roupa lavada, quer ter carinho, quer ter massagista. O que mais? Ele quer ter a intimidade que o casal tem. Ele quer desfrutar de tudo, só que ele não quer ter aliança. Aí eu pergunto, como que um homem vai querer casar com uma mulher depois que ele já fez tudo o que era para fazer como presente do casamento? Por isso que muitos não casam, né? Qual é a graça do casamento? Não tem graça nenhuma mais. Porque a pessoa já desfrutou tudo, né? Então, nós somos difíceis, somos ou não somos? Somos ou não somos? Diga, somos. Então, nós estamos vindo lá do livro de Gênesis. Atenção, não durma, deixa para dormir em casa. Se tiver com sono, fica em pé, que eu vou entender que você está com sono. Olha só. Calma, não durma agora não, já está até meia-noite. Olha só. Nós estamos vindo lá do livro de Gênesis. Nós temos visto lá um homem desobediente. Deus dando instrução para o homem. É ou não é? Dando instrução para o homem, orientando o homem. Nós passamos lá, como eu falei, por todos os livros. Agora estamos aqui em Josué. E o povo volta a teimar. Quem lembra do Acã, no capítulo 7 de Josué? Deus falou, não vai lá mexer nos despojos lá de Jericó e tal. E aí foi lá, escondeu, viu o ouro, viu a prata, escondeu. E aí eles foram, Israel, lutar com os amorreus e aí perderam. Aí Josué, misericórdia, Deus falou que ia estar com a gente. Aí foi se humilhar, clamar, e Deus falou assim, ei, Josué, levanta daí.
tem pecado no arraial, não é hora de orar não, é hora de tirar o pecado do meio de vocês. E aí ele vai tirar o pecado, e aí esse Acã vai ser o quê? Apedrejado, né? Ele vai ser apedrejado porque ali, queridos, antes, né, do capítulo 6, vários do exército de Israel morrem, né? Por conta disso, né? Várias pessoas morreram ali, e aí ele é apedrejado porque para servir como exemplo, para servir como um alerta, né? Uma repreensão para o povo. E aí, queridos, tem algum ponto interessante. Aí eu quero que você entenda onde eu vou chegar com essa palavra. O povo vem lá de Gênesis, passando por luta, Deus fazendo aliança e tal, prometendo. Eu faço uma pergunta para você. Teve algum momento que Deus falhou? Teve algum momento que você assim, rapaz, Deus falhou aqui. Teve algum momento? Aí que nós vamos entrar. A desobediência do homem, né? O problema todo, onde que está todo o problema, irmãos? Da humanidade, no homem, né? Tá certo. Mas exatamente aonde que está o problema do homem? Aonde que está o problema do homem? Aonde? Está no coração do homem. O problema do homem está no coração dele. O nosso coração, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho certeza que você está aqui sentado, mas na sua cabeça tem milhões de pensamentos agora. Tem alguns que falam assim, eu estou com sono. Tem um que está pensando no trabalho de amanhã. Tem um que está pensando na faculdade dele ou dela. Tem irmãos que está aqui que está preocupado com dinheiro. O corpo está aqui, mas a mente... Tem uns que estão pensando em brigar. Tem uns que falam assim, eu vou pegar meu marido quando chegar em casa. Não sei o que é, mas vai pegar. Aí tem outros que falam assim, ela me paga quando chegar em casa. É ou não é complicado o coração do homem? Quem mais? O que muitos estão pensando aí? Rapaz, eu espero que o apóstolo pague uma pizza pra gente no final. Ia ser de Deus, olha. Eu não pensei a mesma coisa de você, olha. Boa. É um bom pensamento isso aí. Uns estão pensando no sushi, lá na Betânia. O que mais? Tem uns aí que falam assim, rapaz, sei nem o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Não sei, talvez você está pensando. Ou tem talvez alguns que falam assim, rapaz, essa palavra está uma bênção. Quero ver como vai terminar essa palavra. Então nós vamos vendo que todo esse percurso é o grande dilema do ser humano, é o coração dele. É o grande dilema. Mesmo você convertido, você ainda vai ter uma luta diária com o seu coração. E esse coração, o apóstolo Paulo vai chamar de carne. O apóstolo Paulo vai chamar da inclinação do homem, né, para as coisas ruins. Inclusive os filósofos falam sobre isso, que um dos problemas do ser humano é justamente a sede do coração dele. Nós temos um coração ruim, irmãos. Nosso coração, ele é mau. Jeremias capítulo 17, quando o profeta... Nós vamos chegar lá no profeta Jeremias, nós estamos de Josué, depois vai vir um livro de Juízes, e assim vai vir os demais livros, né? Nós vamos chegar lá nos profetas, e uma das coisas que os profetas vão bater muito forte é o coração. O homem, ele se esquece das coisas. Sabe qual é o problema? Um dos problemas do ser humano, que é o coração, o que gera os problemas do coração do homem, chama-se esquecimento. Mas deixa eu te explicar o que é o esquecimento. O esquecimento não é a perda de memória. O esquecimento é que no nosso dia a dia, nós esquecemos a palavra de Deus e focamos em outras coisas. Irmãos, eu estou convencido que as redes sociais, ela hoje é um dos grandes inimigos do ser humano. Um dos grandes inimigos, não é o único, é um dos grandes inimigos. Porque essa juventude, irmãos, eles passam o dia inteiro em rede social. Agora tem um tal do nomofobia. A nomofobia é aquele medo de ficar sem pegar no celular. A pessoa não pode ficar 3 horas sem celular. Então se liberte do celular. Quando não é série do Netflix. As séries do Netflix, né? O que mais?
Antes era a internet, no meu tempo era o Orkut, era o Message, era o como é o nome daquele? ICQ, o tal de ICQ que era de... Enfim, irmãos, os chats, né, que existem, né? Então, assim, o diabo ele é muito esperto e sabe como nos derrubar. E aí a internet ainda possibilitou, eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu entrava numa banca, eu não podia nem chegar perto porque era reservado lá para maiores, para olhar as revistas lá. O rapaz da banca, ele ainda evitava. Hoje não. Na palma da mão do menino, ele já tem acesso, né? Já tem acesso a conteúdos, né, pornográficos, conteúdos sexuais. Então, assim, irmãos, o diabo, ele sabe muito bem como trabalhar no homem, ele sabe como derrubar o coração do homem. Então, nós estamos nessa trajetória. Jeremias vai falar sobre isso, Isaías vai falar sobre isso. E Deus sabe muito bem que a tendência do ser humano é se destruir. Tanto é que eu vejo, na minha leitura, os coaches que existem, tem um lado positivo dos coaches. Tem muito pastor e teólogo que sataniza, mas tem um lado positivo do coach, que ele ajuda a nós lidarmos, como lidar de forma prática com a nossa vida. Como nós desenvolvermos disciplina. Os psicólogos também, né, as escolas psicológicas, têm seu valor. A pedagogia também tem o seu valor. A filosofia tem o seu valor. Sempre nesse dilema. Como é que o ser humano ele pode ser uma pessoa melhor? E não é uma pessoa melhor, irmãos, apenas com meras atitudes, mas algo que vem do íntimo dele. Lutar contra o nosso coração é uma das grandes batalhas e um dos grandes desafios que nós temos. Quando você não quer vir para a igreja, é o seu coração, querido. Quando você não quer perdoar, é o seu coração. Quando você quer viver em pé de guerra na sua casa, você dá um abraço no Satanás e fala assim, bora bagunçar em casa. Você está abraçando o Satanás. Aí o diabo, não, vai só tu, porque tu está melhor do que eu. Às vezes o diabo, ele até sai de perto. Rapaz, você já está melhor do que eu, está bem treinado já. Eu nem está aqui. Você já toca o terror por mim aqui mesmo. Então, o coração do ser humano é terrível. Quando nós olhamos as histórias bíblicas no Antigo Testamento, é justamente para nós termos esse contraste de como o nosso coração é difícil. Eu fico vendo muitos cristãos que leem o Antigo Testamento, eles falam assim, apóstolo, como que esse povo de Israel é duro, é difícil, povo complicado. Pois é, querido, é você. Eles são vocês. Eles somos nós. Ou você acha que você ia ser melhor do que eles lá no deserto? Tá. Talvez se nós estivéssemos lá, eu acho que a história era mais feia do que está registrado aqui. Não tenho dúvida nenhuma. Uma vez eu ouvi o rabino Joseph Shulam falando, né, um rabino messiânico lá em Israel, que todos os pastores que eles conversam sempre reclamam, né? Ah, vocês são muito murmuradores, reclamões, vocês são isso, vocês são aquilo. Deus abriu o mar para vocês. Eles, né, tá bom. Ah, nós somos reclamões, beleza. Bora fazer assim? Bora passar uma semana no deserto? Aí o Joseph Shulam chamou um padre, um pastor e um muçulmano. Aí foi os 4 para o deserto. Aí o Joseph Shulam falou que numa manhã o padre estava discutindo com o pastor estava brigando com o muçulmano, era uma confusão. Tu não falou que a gente era difícil? Nem um dia vocês já estão se matando aqui. Nós ficamos 40 anos. Aí eu pergunto, é o homem, mas o que tem no homem que é o problema? É o coração. Por que você quer? Por que esse ciúme que não acaba? Por que esse descontrole emocional? Por que esse pensamento fixo? Quando uma coisa acontece, você fica ali, você não sai dali. Parece aqueles discos de vinil que quando eu era pequeno colocava lá do papai, que eu ouvia o Silvio Santos, as historinhas dos porquinhos do Silvio Santos, no LP. Aí tava furado, aí vinha... Tava furado, a agulha parava ali e ficava. Não saía dali, ó. Aí tinha que ir lá, tirar daquela posição para voltar, continuar escutando. Então, às vezes, a gente fica nesse loop, que fica voltando naquela situação. Por quê? Porque nós não aprendemos a gerenciar os nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, quando nós chegamos aqui nesse texto de Romanos,
que eu quero já caminhar aqui para finalizar essa palavra aqui? Paulo vai trazer a grande solução de Deus para o problema do homem, que é o Evangelho. Paulo vai trazer a grande solução, porque quando ele começa a sua carta, ele começa a explicar esse mistério de Deus em salvar o homem, mostrando que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Verso 16 do capítulo 1 de Romanos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E quando ele diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todos, é para nos salvar todo dia do nosso coração. Não é só um dia que tu levantou a mão, mas é para te salvar naquele dia que tu quer dar a voadeira do Van Damme no teu esposo, na tua esposa. Quando tu quer tocar o terror dentro da tua casa. Quando você quer tocar o terror na vizinhança. Quando você está desequilibrado. Quando você quer, ou quando você mata pessoas com palavras. Ou quando nós mentimos, Senhor, me liberta das mentiras. Irmãos, eu conheço crentes que eles mentem compulsoriamente. Pessoas, irmãos, que se comprometem com uma coisa, mas não cumprem. Então, onde que está o problema? Diga, no coração do homem. Então, por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho verdadeiro, ele vai transformar esse coração. Claro que a verdadeira natureza humana, ela não é transformada. Ela vai ser transformada na ressurreição. Mas eu recebo uma nova natureza que faz oposição à minha velha natureza. É isso que é chamado novo nascimento. Eu começo agora a perceber o meu coração. Eu começo a falar, caroço, por que eu estou pensando nisso? Misericórdia, eu já queria. Meu Deus, por que eu estou maldando a pessoa? Por que eu já estou sofrendo por antecedência? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão depressivo hoje? Aí você fala, Senhor, misericórdia de mim. Digo, o teu Evangelho, Senhor, é o poder para mudar a minha história. E aí Paulo vai dizer que ele, como um arauto, como aquele que foi chamado para anunciar o Evangelho, ele era servo de Cristo Jesus, porque ele foi comprado por bom preço. Diga amém. E ele foi enviado, amém? Ele foi anunciado para anunciar esse Evangelho a todos. E aqui que mora o mistério, porque Paulo está anunciando essa revelação. Porque mesmo para aqueles que já tinham a palavra de Deus, como nós lemos lá, vindo do Antigo Testamento, eles também precisavam ter o coração transformado. Aí que entra o mistério que eu falei para vocês no início da minha fala. Quando eu disse para vocês assim, como que nós vamos anunciar o Evangelho? Como que nós vamos falar? Senhor, como o Senhor pode nos ensinar a anunciar o Evangelho? Eu estou trazendo aqui para você uma dica. Dentro desse contexto que eu estou explanando para você. O Evangelho foi anunciado tanto a judeus, como Paulo fala, como também a gregos. E para os judeus, mesmo conhecendo a palavra, eles precisavam ter o coração transformado. Porque mesmo eles conhecendo a palavra, existe algo que nos impede de obedecer a palavra, e é o coração. Só um coração transformado consegue obedecer a palavra de forma verdadeira. E para aqueles que não conhecem o Evangelho, eles estão também numa situação ainda pior. Por quê? Porque eles vivem no curso desse mundo. Uma pessoa que não conhece o Evangelho, o que ela está fazendo nessa hora? Pensa comigo. Uma pessoa que não tem temor de Deus, o que ela está fazendo com a vida dela agora? Você acha que ela está orando? Ela está orando, jejuando, ela está na igreja? Eu acho que não. O que uma pessoa nesse exato momento, não é difícil de imaginar ou até deduzir e acertar, o que está fazendo nesse exato momento pessoas que não têm temor de Deus e não foram transformadas? Como é que elas vivem? Provavelmente muitas estão na prostituição. Que mais? Estão em festas. Estão se drogando. Que mais? Estão esfaqueando um por aí. Estão roubando. Estão traficando. Que mais? Vamos lá.
estão perdidos em redes sociais, estão se matando, estão fazendo todas as perversidades que o coração maligno do homem propõe. É ou não é? Então, o ser humano que não conhece a Deus está numa situação ainda pior. Porque mesmo aqueles que conhecem também não estão livres. Quanto mais aqueles que não conhecem. E aí Paulo traz a solução. É o Evangelho de Deus. E eu vim para anunciar esse Evangelho que transforma. Um Evangelho, como ele diz aí no versículo 1, um Evangelho que não vem dele, não tem a origem no homem, mas uma origem em Deus. Porque a oferta que Cristo fez por nós abriu a possibilidade de Deus trabalhar no nosso coração. É pela graça, é pela sua misericórdia. Por isso que ele fala. Paulo vai dizer, né, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele me alcançou. Então não é fruto do pensamento humano, mas é a fonte, ela vem de Deus. É algo que vem do Senhor. Não é um evangelho produzido pela mente humana. Irmãos, eu vejo que as grandes heresias que surgem é para tirar Jesus, que é Ele que faz a ponte, é Ele que transforma o nosso coração. Tem muitas pessoas que elas tentam distorcer. Esses dias uma pessoa comentou comigo que existe uma doutrina que prega que só existe o Deus o Pai e que Jesus Cristo somos nós. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Pai! Sabe, a gente fica assim, passando mal quando ouve essas heresias à luz da palavra de Deus. Oh, meu Deus, Senhor, misericórdia dessas almas. Aí quando não é, não, tu não sabe, mas o Deus da Bíblia tem uma esposa. Ah, tem uma mulher. Tem a deusa falando de tal. Falei, prega essas heresias por aí, porque o pai é pai, se tem um pai tem que ter a mãe. Lógico, você tá, meu Deus, você é tão inteligente, meu Deus, que raciocínio. Ô, querido, deixa eu falar uma coisa para você, na Bíblia, Deus não é homem, ele é homem também, não homem, como eu falo, né? Mas tem aquilo que nós temos como homem, digamos, que ele trouxe para nós, né? Que nós temos como homem, eu quero dizer, que emana dele da parte humana, da parte masculina, mas Deus também tem os atributos também femininos. Então, ou seja, Deus são aquilo que tanto homem e mulher tem. Que nós viemos de quem? De Deus. Deus, ele é pai no sentido de autoridade, mas também ele é mãe. Deus é os dois em um só. Não é que precisa ter uma mãe. Isso seria uma grande heresia no pensamento bíblico. Mas a internet está aí. Cada um crê no que quer. Eu penso que quem quer crer na verdade vai recorrer à palavra. E a palavra vai revelar. Quem busca a verdade, encontra a verdade. Quem está buscando o engano, vai crer em qualquer coisa. Vai crer em qualquer anúncio, qualquer doutrina. Irmãos, tem tantas aberrações. Pois bem, essa palavra do Evangelho, no versículo 2, fala que ela foi anunciada desde os tempos antigos. Ou seja, Deus já sabia que o homem não iria vencer. Aí que entrava uma outra pergunta que eu sempre me questionei. Se Deus sabia que o homem não iria vencer, por que ele deu então a lei? Sabe por quê? Porque Deus precisa trazer o seu padrão primeiro. A lei, irmãos, ela é boa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei nos mostra que o nosso Deus é um Deus santo e perfeito. Lá naquele grande dia, quando você ressuscitar com Ele, vai ter pecado lá? Não vai ter pecado. Então nós temos que aprender a ser santos aqui, no agora, nesse exato momento. Irmãos, tudo que nós vivemos, tudo não passa de uma ilusão. Tudo vai passar. Mas os que confiam no Senhor permanecerão. Tudo vai passar. O seu trabalho é uma ilusão, mas não é para deixar seu trabalho. Não é isso que eu estou falando, presta atenção no que eu estou falando. Enquanto você estiver aqui, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter sua família, tudo de bom que Deus vai te proporcionar nessa terra. Mas isso não passa de
Não é o fim, isso é só um meio, não é o final. O final de tudo é a sua salvação, é a sua alma. O que adianta você ter tudo e perder o mais precioso, como diz a palavra? Mateus capítulo 16, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? E se o Senhor vem hoje pedindo a tua alma, o que você vai oferecer? Você acha que se você morresse hoje, como que estaria a sua salvação? Você está garantido? Você está salvo? Eu aprendi uma coisa, vou falar uma coisa para você, preste bem atenção que eu vou falar para você. Eu sei quando uma pessoa não é salva. Eu sei. Tem duas situações que eu sei quando uma pessoa não é salva. Quando eu olho para a vida dela e falo, se você é salvo, e a vida dela está toda errada, ela fala, sou salvo. Ela não é salva. Ou quando eu não conheço a vida dela, aí ela fala o contrário, ela fala bem assim, não, salvação só dá para saber naquele último dia, né? Eu estou aqui vivendo, no último dia eu vou ver se eu vou ser salvo. Ela não é salva. Sabe por quê? Eu vou explicar para você o que é a salvação. A salvação é o seguinte, ela começa assim, ó. A antiga vida que você vivia, você não vive mais. Já começa por aí. Segundo, você anda agora em santidade. Mas mesmo assim você vai continuar falhando. Você não vai ser perfeito. Mas apesar disso, você vai continuar o quê? Se arrependendo e indo em direção a Cristo. Terceiro, você vai confiar na obra feita no Calvário por você. Quando você tem esse entendimento, aí você pode dizer que você é salvo. E não tem mérito algum em você. Quando eu falo que eu sou salvo pela obra dele, eu não mereço, tento me arrepender todo dia e confio na misericórdia dele. Por isso, na misericórdia dele eu digo que eu sou salvo. Porque a pessoa que fala assim, não, eu não sei, né? Ninguém não dá para falar que é salvo, tem que esperar. Pode escrever, ela está com a vida errada diante do altar. Porque ela não tem confiança naquela obra ali. Você não vai ser salvo porque você é bom. Você não vai ser salvo porque você não deixou de pecar, porque ninguém vai deixar de pecar. Você vai abandonando gradativamente a vida antiga que você vivia. Claro que pecados horrendos você não vai pecar. Irmãos, eu acho a maior bobagem, eu não sei de onde o crente inventou esse negócio. Não, apóstolo, eu não mato, eu não roubo. Graças a Deus, irmão. Lógico. Que bobagem. Não, porque eu não mato, eu não traio. Graças a Deus. Mas falar mal, briga, é mentiroso. E aí? Vai te levar para o inferno do mesmo jeito. De onde que ele tirou isso, né? Não mato, eu não estrupo. Glória a Deus. Tu queria fazer isso, é? Tu acha que é só isso que leva para o inferno? Não. Muitas coisas nos levam para a perdição eterna. E Paulo vai dizer também, querido, sobre a essência do Evangelho. Verso 3 e 4. Quando ele fala, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A abrangência do Evangelho. Paulo fala no versículo 5, acabamos de ler, né? Que o Evangelho destina-se a todos, né? Quando ele fala a todos os gentios, a todas as pessoas. Então, esse Evangelho, ele é poderoso. Por que eu estou anunciando aqui a palavra para você aqui nessa noite? Para gerar fé no seu coração. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, você vai crer naquele que foi crucificado por nós. E pela obra dele, pela fé no que ele fez por você, a sua vida, ela é transformada. Mas você precisa viver em comunhão com ele. Não é a igreja que tem poder. Não é o pastor que tem poder. Nós somos um instrumento. Quem faz como Paulo fala? Ele é servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ao qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas,
nas Escrituras Sagradas. E eu finalizo essa palavra dizendo para você o seguinte: esse evangelho que vai mudar o nosso coração, do que nós estávamos falando. Pô, estou muito carnal. Esses dias estou muito carnal. Evangelho no seu coração. Poder de Deus no seu coração. Pedindo força a Jesus. Como que as pessoas receberam milagres no tempo de Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher que tocou, eu vi uma frase essa semana que eu até postei, achei interessante. Aquela mulher que tocou no seu tzitzit, nas orlas do seu manto, ela não era uma mulher forte, era uma mulher que estava sangrando. E ela foi, eu creio, e tocou. Só assim que o nosso coração é transformado por Deus. Não pense que só porque você está vindo do culto, o teu coração é transformado, não. Vai depender como você se entrega. Você não depende de mim para você buscar. Você não depende do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão. Você vai ter a sua busca, você vai ser como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele fala, sim, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. E ele toca, irmãos, eu acho isso muito tremendo. Ele volta a enxergar, né? Eu fico pensando, irmãos, como é que é a vida de uma pessoa que enxergava e depois passou a não enxergar? Pensa um pouquinho. Irmão, o mundo acaba. O mundo acaba. E por isso que você tem que ser agradecido, porque você enxerga. Quantos não enxergam mais hoje, irmãos? Mas aí, irmãos, Bartimeu cego enxergou. E os que enxergavam eram cegos. A multidão estava ali pressionando. Ele falou assim, ele está vindo, ele está vindo. Rapaz, eu não enxergo, mas o meu ouvido é bom. Eu ouvi que ele cura, ele transforma. Ele muda. E ele está passando. E ele começa a gritar, os seus, eu sei que eu vou gritar, eu vou clamar. Até que o mestre falou assim, chama ele para mim. Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Aí ele fala, Senhor, que eu volte a ver. Por que ele queria ver, irmão? Será? Por que ele queria ver? Pare e pense um pouquinho. Por que Bartimeu queria enxergar? Ele já vivia ali naquela situação. Ele já tinha visto Jesus? Já, pela fé. Nós vamos ver Jesus pela fé. Mas eu acho que durante todo esse tempo, irmão cego, eu acho que Bartimeu refletiu e falou assim, sabe, se eu tiver a oportunidade de enxergar, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Por isso que Deus, irmãos, ele permite algumas tribulações na nossa vida. Senão a gente ia se achar demais. Então Bartimeu, eu digo para você, eu acho que ele falou assim, eu quero ter uma oportunidade de anunciar o amor dele para outras pessoas. De testemunhar. De falar assim, Bartimeu, quem te fez enxergar? Filho de Davi. Filho de Davi. Alana, quem fez na tua vida esse milagre, Alana? Filho de Davi. Carlos, quem mudou a tua história, Carlos? Filho de Davi. Camila, quem mudou a tua história, te deu esperança, te deu ânimo para viver, para perseverar? Filho de Davi. É o que muda a nossa essência. Pauliane, quem fez na tua vida coisas maravilhosas, você está se recuperando? É Deus. É o Filho de Davi. É o Senhor. Irmão Ageu, quem está fazendo na tua vida essa mudança, transformação? Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Filho de Davi. Eu não sei, mas ele resolve. Amém? Então nessa noite eu convido você a se pôr de pé para nós orarmos. E eu queria orar com você nesse entendimento. Por que eu dei essa palavra? Porque essa mensagem você precisa levar para outras pessoas. Apóstolo, eu não sei o que eu vou pregar.
Pregue o que Jesus fez, querido, na sua vida. Diga o que Jesus fez na sua vida. Diga, anuncie o que o Senhor fez na tua vida. E isso é suficiente. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor quer ministrar no teu coração. O Senhor quer te dar paz. Eu já queria perguntar, quantos estão aqui nessa noite que querem provar desse Jesus vivo? Só dê um passo de fé e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos clamar juntos. Maravilhas o Senhor vai fazer na sua vida. Apóstolo, mas por que Jesus não me curou logo ainda? Só vou te falar uma coisa, para te nunca mais falar isso na tua vida. Segura aí. Segura aí, pai. Eu vou falar uma coisa para você nunca mais repetir isso na sua vida. Por que Jesus não me curou ainda? Por que eu estou passando por isso ainda? Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu coração. Quem está entendendo? Ele pode ou não pode curar automaticamente? Pode. Ele pode. Por que muitas vezes Ele não faz? Porque Ele conhece o nosso coração. Talvez o que você precisa não é cura. Não é cura, não. É quebrantamento de coração. Esse que é o desafio. E sabe como é que Jesus vem com a marreta dele? Trazendo situações para a tua vida. Para você entender que o Senhor, Ele é mais na sua vida. Lembra de Jó? Eu estou falando isso baseado em Jó. Jó andava em santidade. Começou a passar problemas. Qual é o final do livro de Jó? Que aquilo que ele estava passando era para a glória de Deus. Jesus não é o nosso serviçal. Cura aí, Jesus, tu tem que curar. Se tu não curar, não vem mais para a igreja. Ah, querido, então vai ficar pegando peia. Se você serve a Jesus, deixa eu te falar algo. Ele sabe como está trabalhando na tua vida. Querido, eu não tenho dúvida. O meu pai, ele foi salvo por Jesus. Sabe por que Deus recolheu ele? Porque Deus sabe o coração de cada um de nós. Eu tive certeza que se Deus não recolhesse o meu pai para ele, ele podia se desviar. Porque ele era muito intelectual. E quando ele estava na tribulação, ele se quebrantou, ele se dobrou. Mas Jesus cura ele de uma vez por todas. Ele poderia, talvez, ser tentado a sair da presença. Então, querido, você que serve a Jesus, Ele sabe exatamente por que você passa por certas coisas. E se você serve, pare de reclamar. Só diga o seguinte: Senhor, amassa mais meu coração. Amassa, esmigalha, torna pó. Mas me faz um coração novo. Porque não se deixe enganar. Não se engane. O seu e o meu coração são enganosos. Tamo junto. Dá o horário do compromisso, ó. Nem dá satisfação. Não é o coração? Cadê a honra? Cadê a reverência? A consideração? Bora, vamos fazer, bora. Aí chega. Diga só misericórdia, Jeová. Querido, se tem alguém aqui que quer que Jeová continue transformando o coração, sou eu, irmãos. E quando a gente tem o coração transformado, irmão, a gente não fica com raiva, a gente não fica se batendo, a gente não fica ignorante, a gente não fica se trabalhando na vida. Então, se você quer que Jesus toque hoje no seu coração, eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, e nós vamos clamar. E se você quiser marchar, você vai marchar. Porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas no nosso coração. Falhou, beleza. Recomece. Deus nunca nos chamou para ser perfeitos. Ilibadamente perfeitos se não tiver nenhum erro. Ele sabe que nós vamos errar. Mas Ele quer que nós continuemos caminhando. Não tenha medo não de reconhecer a sua ignorância. Nós somos brutos, irmãos.
Nós somos brutos. Nós somos cheios de história muitas vezes. Nós somos muitas vezes tímidos, recolhidos. Não somos ousados. Temos medo de enfrentar os compromissos e responsabilidades. Mas hoje o Senhor está fazendo uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. E é essa mensagem que nós vamos anunciar para as pessoas. Jesus, querido, vai mudar o teu coração. Vai mudar a tua história. Venha mais aqui à frente, não seja tímido. Venha. Deixa o Espírito Santo fazer uma grande obra no teu coração nessa noite. Deixa o Senhor te encher. Vamos orar ao Senhor.